Bom, vamos lá. A primeira questão da nossa lista diz o seguinte: analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso para elas. Afirmativa número 1. Quando aumentamos a pressão de um sistema gasoso, aumenta-se a velocidade da reação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Um aumento de pressão tem como consequência a redução de volume, assim acelerando a reação devido à aproximação das moléculas, ok? Afirmativa número 2. Quando aumentamos a temperatura de um sistema, ocorre a diminuição de velocidade de reação. Ou seja, aumentar a temperatura gera a diminuição da energia cinética das moléculas. Se a gente prestar muita atenção no que está dizendo, a gente pode chegar à conclusão de que essa afirmativa é falsa. Aumentar a temperatura de uma reação aumentaria, é claro, a velocidade ali presente, ou seja, a diminuição de velocidade ela só seria possível com a diminuição de temperatura. Um exemplo legal a ser citado é, por exemplo, quando a gente está cozinhando e aumenta a chama do fogão, a gente atinge uma maior temperatura e aí o alimento vai ser finalizado mais rápido, né? Afirmativa número 3. Um catalisador acelera a reação, mas não aumenta o rendimento, ou seja, ele produz a mesma quantidade de produto, mas em um menor período. Bom, a gente tem que levar sempre em consideração que os catalisadores, eles são substâncias, que aceleram um mecanismo sem sofrer alterações permanentes. Eles permitem um caminho alternativo para a reação, exigindo menor energia de ativação, fazendo com que a reação se processe mais rápido. Então, ok, essa afirmativa é verdadeira. 4. As velocidades das reações dependem de fatores como concentração de reagentes, superfície de contato, pressão, temperatura e catalisadores. Pessoal, se todos vocês estudaram os materiais deixados pela professora no Moodle, vocês podem chegar à conclusão de que essa afirmativa é verdadeira. As velocidades das reações dependem sim de todos esses fatores. Depende da concentração de reagentes, da superfície de contato, da pressão, da temperatura e, é claro, dos catalisadores. Por fim, afirmativa número 5. Quanto menor a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da reação. Verdadeiro ou falso? Falso. Bom, para que aconteça uma reação entre duas ou mais substâncias, é necessário que as moléculas se choquem, de modo que haja quebra das ligações com consequente formação de outras novas. As moléculas, elas se colidem com maior frequência se a gente aumentar o número de moléculas reagentes. A questão 2 pede para preenchermos corretamente os espaços nas lacunas. É iniciado a questão falando sobre os catalisadores. Os catalisadores, eles atuam diminuindo a energia de ativação. Como eles atuam fazendo isso? Eles aumentam a velocidade da reação. É importante falar que a presença de um catalisador nunca modifica a composição química de uma substância. Então, sabendo dessas informações, já conseguimos perceber que a letra B é a correta. Então, fica que os catalisadores eles diminuem a energia de ativação da reação no sentido da formação dos produtos e diminuem a energia de ativação da reação no sentido dos reagentes e não interferem no equilíbrio reacional, como eu já havia falado antes. Vamos agora para a nossa penúltima questão, que tem relação com fatores que alteram a velocidade. A questão diz o seguinte: existem fatores que alteram a velocidade de uma reação química, tornando-as mais rápidas ou lentas. Com o objetivo de estudar esses fatores, um grupo de estudantes preparou os experimentos ilustrados nas figuras abaixo. Em todos os experimentos, uma amostra de ferro foi pendurada sobre um becker, contendo solução de ácido clorídrico. A reação Fe mais 2HCl, dando FeCl2 mais H2, ocorrerá no momento da imersão da amostra de ferro na solução. Considerando que os experimentos apresentam massas iguais de ferro e volumes iguais de solução, analise as figuras e assinale a alternativa que indica a experiência de maior velocidade. Então, é uma questãozinha mais de observação. A gente tem que levar em consideração o que diz aqui no enunciado. Todos esses experimentos, 5 experimentos, eles apresentam massas iguais de ferro e volumes iguais de solução, ok? Então, na primeira imagem,
eles colocaram filamentos de ferro, quer dizer que ele está finamente dividido, e a sua concentração, como vocês podem ver, é 0,1. Na segunda figura, foi colocada uma esfera sólida. Aí a gente sabe que a superfície de contato ela diminui, porque se é filamento, tá tudo muito quebradinho, muito pequeno. E se eu tenho uma esfera, só pode atingir por fora, não tem como atingir por dentro. Então essa daqui a gente vai ter uma velocidade melhor, comparada da primeira figura, é 0,8, mas a esfera é muito pior, né? Na terceira figura, temos uma esfera com 1, ok, tá aumentando, né? Depois, a gente tem o filamento com 1, na quarta figura, filamento com 1. Então, a gente pode reparar que a quarta tá ganhando, né? Até então, a quarta figura tá ok. E depois, uma esfera com 0,1. É possível, então, a gente chegar à conclusão que a quarta figura indica a experiência de maior velocidade. 1 é a maior concentração e filamento é a maior superfície de contato. A questão 4 nos dá para analisar dois gráficos e nos pergunta qual dos meios, ácido ou básico, é menos agressivo. É muito importante que a gente saiba analisar os dois gráficos. Vamos observar o primeiro. Ele é referente à perda de espessura média. Podemos perceber que no NOH a velocidade de corrosão é constante. De repente, a gente vê que a velocidade do HCl é crescente, ou seja, temos uma maior inclinação no meio ácido. No próximo gráfico é o de perda de massa relativa. Podemos observar que o NOH também está constante e o HCl é crescente, ou seja, a perda de massa é mais acentuada no HCl. O mais agressivo vai ser aquele que provocou a maior perda de massa. Com certeza, observando o gráfico, vamos perceber que foi o meio ácido, mas a questão quer o menos agressivo. Sendo assim, o meio menos agressivo é o meio básico. E como temos certeza disso? A gente vai observar o gráfico e perceber que a corrosão do meio ácido ela se dá de forma muito mais rápida, porque ele tem uma perda de espessura e massa mais acentuada. Sendo assim, a velocidade de reação é maior. Então, nessa questão, é super importante saber analisar os dois gráficos.